E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Cícero. Bom, galera, eu vou estar gravando para vocês um vídeo aqui sobre verbos. Bom, senhores, dá uma estudada. Verbos é uma coisa assim que é muito presente aqui no nosso dia a dia, né? Nós que trabalhamos aí com a comunicação, o verbo é fundamental para você ter uma boa comunicação e saber aí transmitir uma informação de maneira coerente. Bom, eu trouxe algumas coisinhas interessantes aqui que a gente pode ver por aí, né, sobre verbos, algumas tirinhas. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a função do verbo numa frase. Bom, os verbos, galera, numa frase, ele vai estar indicando ações, estados ou fenômenos naturais. Os verbos, eles têm sempre que estar concordando ali com o sujeito. Então, nós temos o sujeito, que é aquele que pratica a ação. Normalmente, numa frase, é aquele que pratica a ação. Então, a gente tem que estar esperto com o verbo, porque a gente precisa saber conjugá-lo, né, de acordo com aquilo que a gente está querendo dizer e o tempo que nós estamos contando. Às vezes, numa redação, você vai dissertar alguma coisa, você vai falar alguma coisa e você tem que se orientar em que tempo você está falando aquilo ali, principalmente se for uma redação ou até mesmo uma dissertação, tá certo? Bom, então bora lá. Vamos resumir de novo. O verbo é aquela palavra que indica ação, estados ou fenômenos naturais. Vamos então, como que a gente faz para identificar o verbo numa frase? O verbo numa frase. Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa prestar atenção na terminação da palavra, né, na palavra original. Como que ela é terminada? Bom, se ela terminar com AR, ela é um verbo. Por exemplo, a palavra amar. A gente tem que aqui no finalzinho, ela tem AR no final, então é um verbo. E assim a gente se aplica também em ensaiar, trabalhar, tá vendo? Termina com AR. Tomemos cuidado também com alguns detalhes, porque às vezes você confunde a palavra, termina com AR, mas e se eu ver alguma coisa assim? Ele brinca. Não tem R no final. Ele brinca. Bom, não tem R, mas se a gente pegar o brinca e retomar ele na origem da palavra, a gente vai saber que a origem, a palavra que deu a palavra que originou essa palavra brinca é o verbo brincar. Então é sim um verbo, tá certo? Então a gente tem que ver, né? E também, claro, analisar se está representando uma ação aquela palavra. Se aquela palavra está representando uma ação, com certeza sim é um verbo. Bom, a gente também pode ver outros casos, né? Como por exemplo, termina com ER, aí a gente tem saber, viver, né? E outras. Ou termina com IR, sorrir, dormir. Então, essas palavras, né, que terminam com qualquer palavra que termina com IR, ER ou AR é um verbo. Bom, como eu já tinha definido, nós temos aqui a definição de verbo. Verbo é uma classe gramatical que indica ação, estado ou fenômeno natural. Isso eu já tinha falado, né? Um exemplo aqui, Ricardo estuda todo dia. Então, a ação de estudar é praticada pelo Ricardo, né? Ele, o sujeito. E o verbo é estuda, que é do verbo estudar. Bom, o verbo ele é dividido basicamente em três itens. O radical, que é a base, né? É aquela parte do verbo que indica a origem dessa palavra, né? Tem todo o significado dele, é o radical. Por exemplo, nós temos a palavra dissertar, né? Que falar de algo, né? Dissertar. Então, até o dissert é o radical. E o AR são as estruturas que compõem o radical, mas o radical é o dissert. E aí a gente também tem a vogal temática. A vogal temática. Aqui. A vogal temática é aquela vogal que se liga ao radical, formando uma outra estrutura chamada de tema. Então nós temos o radical, a vogal temática e as decinências. As decinências são aqueles elementinhos, né, que junto ao radical e a vogal temática, eles promovem as conjugações, indicando modo temporal e número pessoal. Bom, eu trouxe algumas palavrinhas aqui, algumas frases, para você tentar identificar o verbo, né?
nessas palavras. Então a gente tem: o cavalo preto ganhou a corrida. O presidente da República discursa para a multidão. A casa grande habitava pessoas más. O cachorro correu atrás do gato. Choveu granizo ontem à noite. Bom, gente, eu vou dar uma dica aqui para você achar o verbo. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma palavra que, se a gente retomar a palavra original dela, a gente vai ver que vai terminar com uma daquelas estruturinhas do AR, ER ou IR, né? Por exemplo, o ganhar, né? Ganhou. Mas se eu voltar na palavra original, é ganhar. Então, o ganhou, sim, é um verbo. E ele faz referência ao sujeito. Porque quem ganhou? O cavalo preto. Então, o cavalo preto praticou a ação de ganhar alguma coisa. E ganhou o quê? A corrida. Tá certo? Então a gente tem aqui essa estrutura. Eu gostaria que você tentasse ler essas frases aqui e identificar aonde que está o verbo aqui. Tá certo? Bom, e aqui embaixo nós temos a estrutura dos verbos. Então, o que é cada parte desses verbos? Por exemplo, o verbo amar. A gente tem am. O que é esse am aqui? Bom, eu vou dar dica para vocês aqui para responder a primeira e responder o restante. Ó. A M é o radical, né? É a origem, né? Aquilo que indica, aquilo que tem a essência da palavra. E o Azinho aqui é a nossa vogal temática. Ela se liga aqui ao radical e forma aqui o tema. E nós temos aqui o Rzinho no final, que está indicando que ele está no modo impessoal, né? Então esse Rzinho é a decinência. Então nós temos radical, vogal temática, decinência. E aí você vai vendo aí os demais, tá bom? Aqui, por exemplo, gostávamos. Aqui a gente tem aqui, por exemplo, mais de uma decinência, né? Então, o que é isso aqui, né? Que decinências são essas aqui? Bom, os verbos, galera, eles têm duas classificações básicas. Então, eles são classificados em verbos regulares e verbos irregulares. Os regulares é aqueles verbos que seguem um paradigma, ou seja, seguem uma ordem de conjugação. Modo temporal, modo pessoal. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou pegar dois verbos, o verbo cantar e o verbo amar. Vamos lá. Cantar, então fica eu canto, tu cantas. E o verbo amar, eu amo, tu amas. Como você percebeu, na primeira pessoa, cantar, né, eu canto, termina com o, e amar termina com o também. Eu amo, eu canto. Se pegarmos a segunda pessoa, a mesma coisa. Tu cantas, tu amas, termina com AS. Ou seja, ele tem um paradigma. Se ele segue uma ordem, né, uma lógica, o radical não muda, etc., só muda as decinências, então nós temos aqui um verbo regular. E o que são os verbos irregulares? Os verbos regulares, gente, é quando eles não seguem o paradigma da conjugação, ou seja, eles alteram ou o radical, né, profundamente, ou até mesmo é impossível às vezes de conjugá-lo em alguns casos de pessoas. Então a gente tem, nos irregulares nós temos três subgrupos, que são os anômalos, os abundantes e os defectivos. Os anômalos apresentam mais de um radical, ou seja, ele altera a sua origem, o seu formato original para mais de um tipo. Exemplo disso é o verbo ser, ir, tá? E nós também temos os abundantes. Os abundantes têm mais de uma forma para a mesma conjugação. Ou seja, só muda as decinências, mas muda profundamente as decinências. E nós temos aqui os defectivos, né? Que acontece com os defectivos? Em alguns casos a gente não consegue nem conjugar. Como por exemplo o verbo haver, você não consegue conjugar na primeira pessoa. Eu ajo, não existe isso, tá bom? Bom, flexão dos verbos. Os verbos flexionam, gente, em pessoa, indica aquela que fala, podendo ser primeira, segunda ou terceira pessoa. Em número, indica a quantidade de pessoas que praticam aquela ação, o tempo, em que momento está ocorrendo aquela ação, em modo, como que isso ocorre, e em voz, né? Que se a voz ela pode ser ativa ou passiva. No caso aqui, as mais comuns é ativa e passiva, mas também ela pode ser reflexiva. É quando você comete e você sofre a ação ao mesmo tempo. Então a gente fala que é uma ação reflexiva. Bom, aqui a gente tem algumas conjugações, gente. Então, só para retomar, os verbos eles têm três conjugações, três modos de conjugar um verbo. Ele tem um modo indicativo. O modo indicativo ele varia em presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito,
pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Então ele tem 6 mudanças, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mudanças. Tá bom? Isso aqui a gente tem que decorar, não tem jeito. Então, mas pode ver que eles seguem mudanças padronizadas aqui, né? Eles têm um padrão de mudança, eles não seguem assim uma mudança drástica. Então dá pra gente decorar isso aqui. Então isso aqui é repetir, não tem jeito. Bom, então a gente também tem um modo subjuntivo, né, que é aquele modo condicional de se realizar alguma coisa, que eu cante, né? Eu canto só se acontecer isso, eu canto se acontecer. Então o modo subjuntivo é um modo que indica uma condição. Então a gente também tem 3 formas de conjugar no subjuntivo. Nós temos o presente, o passado e o futuro. E nós temos o modo imperativo. O modo imperativo ele só tem 2 formas. Ou ele vai ordenar, ou ele vai negar a ordenação. Então ele é imperativo afirmativo, imperativo negativo. E se você observar, o imperativo é formado por elementos do indicativo, presente do indicativo e o subjuntivo. Bom, nós temos aqui um resumo final, né? Os verbos podem ser regulares ou irregulares. Eles podem ter 3 conjugações, né? Primeira conjugação, segunda e terceira conjugação é quando ele termina com AR, ER ou IR. Os verbos flexionam-se em número, pessoa. Os modos do verbos podem ser indicativo, imperativo ou condicional, que é o subjuntivo. E os tempos verbais, nós temos o presente, o passado e o futuro. Só que, claro, de cada modo. Bom, a gente tem um pequeno exercício. Gente, obrigado pela sua atenção. Dá uma estudadinha, então, nos verbos, tá bom? Por hoje é só. Obrigado.